Cacá Conta, um podcast de contação de histórias infantis. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast de contação de histórias. Eu sou a Clara. E eu sou o Leandro. Este é o nosso 6º episódio de um podcast que nós contamos histórias para vocês. Esse é o nosso podcast de contação de histórias infantis, Cacá Conta. E hoje a gente vai ler o livro A Verdadeira História dos Três Porquinhos, por A. Lobo. Tal como foi contada, a John Sieska e ilustrada por Lane Smith. A editora é... Companhia das Letrinhas. Companhia das Letrinhas. Em todo mundo, as pessoas conhecem a história dos Três Porquinhos. Ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou Alexandre de Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou todo esse papo de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa da nossa alimentação. Olha, não é como a minha. Se os lobos comem bichos engraçadinhos, como coelhos e porquinhos, é apenas o nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau. Mas, como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. Essa é a verdadeira história. No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e amada vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. Fiquei sem açúcar. Então resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. Agora, esse vizinho era um porco. E não era muito inteligente também. Ele tinha construído sua casa toda de palha. Dá para acreditar? Quero dizer, quem tem a cabeça no lugar não constrói uma casa de palha. É claro que assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros. Então chamei: Porquinho, porquinho, você está aí? Ninguém respondeu. Eu já estava a ponto de voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Foi quando meu nariz começou a coçar. Senti um espirro vindo. Então eu inflei e bufei e soltei um grande espirro. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio do monte de palha estava o primeiro porquinho, Mortinho da Silva. Ele estava em casa o tempo todo. Seria um desperdício deixar um presunto quente estado no meio daquela palha toda. Então o comi. Imagine um porquinho como se ele fosse um grande cheeseburger dando sopa. Eu estava me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse vizinho era o irmão do primeiro porquinho. Ele era um pouco mais esperto, mas não muito. Tinha construído sua casa com lenha. Toquei a campainha da casa de lenha. Ninguém respondeu. Chamei: Senhor porco, está em casa? Ele gritou de volta. Vai embora, lobo. Você não pode entrar. Estou fazendo a minha barba de minhas bochechas rechonchudas. Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. Então inflei e bufei e tentei cobrir minha boca, mas soltei um grande espirro. Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinho a do irmão dele. Quando a poeira baixou, lá estava o segundo porquinho, Mortinho da Silva, palavra de honra. Na certa, você sabe que a comida estraga se ficar abandonada ao relento. Então fiz a única coisa que tinha que ser feita. Jantei de novo.
Era o mesmo que repetir um prato. Eu estava ficando tremendamente empanturrado, mas eu estava um pouco melhor do resfriado. Mas eu ainda não conseguiria aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse sujeito era irmão do primeiro e segundo Porquinho. Devia ser o crânio da família. A casa dele era de tijolos. Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu. Eu chamei: Senhor Porco, Senhor Porco, o senhor está? Sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Cai fora daqui, seu lobo. Não me amole mais. Venham me acusar de grosseria. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar. Eu não ia me dar uma xicrinha para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Que porco! Eu já estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário, em vez de um bolo, quando senti um espirro vindo. Então inflei e bufei. E espirrei de novo. Então o terceiro porquinho gritou: E a sua velha vovozinha pode ir às favas. Sabe, eu sou um cara geralmente bem calmo, mas quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porco. E todo o tempo eu estava inflando e bufando e espirrando. E fazendo uma barulheira. O resto, como dizem, é história. Tive um azar. Os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros 2 porcos. E acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. Então enfeitaram e exageraram a história com todo aquele negócio de bufar e assoprar e derrubar a sua casa. E fizeram de mim o lobo mau. Isso aí. É isso aí. Esta é a verdadeira história. Fui vítima de uma armação. Mas talvez você possa me emprestar uma xícara de açúcar. E? Sim. Fim, firirim, fim. Sim, sim. Ei, Clarinha, então ele foi vítima de fake news. Inventaram uma história, hein? Será que é verdade? Em quem será que a gente pode acreditar? Nos porquinhos? No lobo? Ele até explicou direitinho, né? É. Quase que dá pra acreditar nessa história dele. Não sei não, hein? Você acha que ele tava querendo era açúcar mesmo? Açúcar pra fazer no bolo? Que espirro, ou ele tava só querendo comer os porquinhos? Eu não sei, pessoal. Vocês podem me mandar um e-mail falando com a gente se o lobo, Alex, tinha querendo jantar os porcos ou na verdade era só o espirro que estava derrubando a casa. Um beijão. Um beijo. Feliz Natal. Feliz Natal, gente. Tudo de bom. Adorei, Clarinha. E o e-mail? A gente vai ter que criar um e-mail. Depois eu vou colocar na descrição aí o e-mail que é para vocês mandarem. Combinado? Combinado. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Beijão. Ah, pessoal, e agora a gente tá em todas as plataformas de podcasts. Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Pode mandar para sua professora, seus amigos, para sua família, para quem você quiser. Ajude a divulgar esse podcast em todas as plataformas. Um beijão. Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau, Feliz tchau, Ano gente. Novo. Tudo de bom. Esse foi o Cacá Conta, um podcast feito pela nossa família para a sua família.